Fala, nação tricolor ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Nuvem Energia, com a Nuvem você só ganha se você tiver uma conta que supera os R$ 200, uma conta de energia que supera os R$ 200, você tem até 25% de desconto nessa conta, algo que já vai ali acoplado na conta da Coelba, tá? Mas para você poder conseguir esse desconto, você tem que baixar o aplicativo da Nuve, o Nuve App, N-U-V aplicativo, né, app, e utilizar o cupom SOUBAHIA. Utilizando o cupom SOUBAHIA, além de ter esse desconto maravilhoso, você ainda ganha uma camisa oficial do Esquadrão. Branca ou tricolor, você escolhe, fica a seu critério. Vai lá, não perde tempo, baixa o aplicativo Nuve App e aproveita. Meus amigos, minhas amigas, vamos começar a falar sobre o processo de preparação do Bahia para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A amanhã, cara, quarta-feira, pouquíssimo tempo aí de recuperação do Bavi até o jogo, até por conta disso, muitos atletas foram preservados no Clássico Bavi e graças a Deus deu tudo certo, né? O Bahia venceu mesmo utilizando uma equipe mescladona, tá? Mas enfim, pouco tempo de preparação e essa preparação é importante demais, porque é o primeiro jogo, é a estreia na competição. E o Bahia fechou a preparação para poder estrear no Brasileirão 2026 na manhã de hoje, nessa terça pela manhã. Os atletas assistiram ao vídeo com erros e acertos cometidos no clássico contra o Vitória no último final de semana pelo Campeonato Baiano. Em seguida, no campo 2, os jogadores participaram de um treinamento técnico com enfrentamento entre equipes em espaço reduzido. Depois, quem iniciou o Bavi saiu mais cedo e complementou o treino na academia. Os demais, no campo 1, participaram de um treinamento técnico com ênfase em questões táticas e uma série de treinos específicos. Foram exercícios de passe, lançamento, finalizações e cobrança de falta frontal. O atacante Sanabria fez novamente um treino de transição física e técnica. Juan Pablo segue em tratamento na fisioterapia. Juan Pablo ainda não tem previsão de retorno, tá? Ele inclusive postou que vai voltar mais forte e tudo mais, e é o que a gente torce para que realmente venha a acontecer. Um entorse no tornozelo pode se acentuar para algo mais grave, pode ser algo bem simples, tratado com gelo. A gente só vai saber isso aí no passar dos dias. Ele está na fisioterapia. Sanabria em fase final de transição. Ainda essa semana deve treinar já com o grupo ali até a sexta-feira mais ou menos. E aí treina mais intensamente com o grupo ao longo da outra semana e deve voltar a jogar, deve voltar a ser uma opção para o técnico Rogério Ceni. Esse é o apanhado geral aí sobre essa atividade do Bahia que aconteceu no CT Álvares de Macedo. A nível de curiosidade, algumas imagens aí que ilustram tudo isso que foi dito aqui, né? Tanto nos corredores ali indo para o auditório, quanto na academia, como também no campo com as instruções do treinador Rogério Ceni e da comissão técnica. E o Bahia já partiu para poder se deslocar para São Paulo, para esse jogo importante que vai acontecer na Vila Belmiro. Como o jogo é em Santos, é na Vila Belmiro, tem que ir um pouco mais cedo no dia anterior ao jogo, porque você chega em São Paulo, Guarulhos ou Congonhas e tem que pegar um ônibus para poder se deslocar para Santos. E aí é mais 1h30, a gente já teve a oportunidade de fazer cobertura lá na Vila Belmiro, 1h30, 2 horas a depender do trânsito, a depender de outras variáveis. Então o Bahia vai ficar em Santos, vai se alojar em Santos, né? Então por conta disso, essa preparação prévia, logo após o almoço, os atletas já se deslocando para o aeroporto internacional de Salvador, aeroporto 2 de julho, tá? Então esse é o apanhado aí com relação às atividades do Bahia. Antes de falar sobre o mercado da bola, destaque para os times que estão indo com o melhor retrospecto nesse mês de janeiro, né? Nessa fase inicial aí de temporada, com estaduais apenas, né? Nem regionais começaram ainda. O Bahia nem vai estar envolvido nos regionais, mas enfim, outras equipes da Série A estarão, e chama a atenção aí que o Bahia lidera com sobras o retrospecto entre as equipes da Série A em aproveitamento. 100%, o Bahia ganhou todos os jogos. O Remo também tem 100%, ganhou todos os jogos, mas o Remo fez apenas 2 jogos. O Bahia já fez 5, mesmo que apenas um com o time considerado titular. Aí tem o Internacional, que tem 80% de aproveitamento em 5 jogos. O Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Companhia Limitada. Chama atenção como o Flamengo, também sem utilizar a equipe principal, assim como o Bahia, tá com 26,7% de aproveitamento em 5 jogos, um retrospecto péssimo, venceram apenas o clássico aí contra a equipe do Vasco, e o nosso querido Vitória da Bahia tá ali também, ó, em 16º, né, empatado ali com Santos e Cruzeiro, né, com 40% de aproveitamento, pra gente ter dimensão aí de como tá funcionando, né, as coisas do nosso querido e amado Esporte Clube Bahia. Isso daí, evidentemente, não quer dizer
que o Bahia vai chegar no Brasileiro e sair atrapalhando todo mundo, até porque só teve um jogo, como eu disse, com o time titular. E é o time titular que vai jogar o Campeonato Brasileiro. Mas mostra como o projeto tem se tornado cada vez mais sólido, né? Cada vez mais consistente de conseguir, de alguma maneira, aí, trazer para o torcedor perspectivas positivas, independente de quem entra em campo. Há uma identidade, há uma essência, uma forma de jogar característica, e isso está sendo mantido independente das peças. Eu acho que esse é um dos pontos cruciais para poder consolidar um projeto, né? Quando você consegue atingir esse nível. E isso é muito interessante. Gente, eu quero trazer aqui um esclarecimento, né? Eu vou trazer essa declaração, assim, de esclarecimento. Porque acabou de sair essa notícia de que o Vitória da Bahia está interessado em Derek Lacerda. E o Internacional também está de olho nele, então há uma disputa entre as duas equipes. E aí muitos podem falar que quando surgiu a especulação no Bahia, não foi adiante, que o Bahia acabou perdendo supostamente a disputa. Isso não faz sentido, não tem nexo. E o que a gente teve a oportunidade de apurar sobre Derek Lacerda, falamos rapidamente sobre isso naquele período, é que em nenhum momento o Bahia se interessou. O Grupo City cogitou a possibilidade de contratá-lo para o Xinjiang Jinyu, time lá da China, do Grupo City, né? Era essa a possibilidade, mas isso não foi adiante. O atleta, dentro dos pré-requisitos estabelecidos pelo City Futebol Group de maneira geral, não foi aprovado. Então não abriu nem negócio com o time da China. Ou seja, não abriu negócio com o Grupo City de maneira geral. Então, agora ele pode estar indo para o Vitória da Bahia, pode estar indo para a equipe do Internacional, mas o Bahia não chegou a se interessar em momento algum. Que isso fique claro. Bom, quem o Bahia se interessa, e está bem interessado mesmo, é no Júnior Santos, né? Jogador de 31 anos, da equipe do Atlético Mineiro, que teve grande destaque, principalmente no Botafogo, ganhando Copa do Brasil e Brasileiro, sendo protagonista, sendo uma peça extremamente importante, né? E temos a apuração nova do nosso querido Lucas Tanaka sobre essa temática. A nossa rapaziada do Resenha BBMP já deu uma resumida aí da parte realmente significativa e importante da apuração do nosso querido Lucas Tanaka a respeito do assunto. E Tanaka falou que o Atlético Mineiro aceita emprestar o Júnior Santos gratuitamente, sem qualquer pagamento até o final da temporada, desde que o clube pague no mínimo 80% do salário. Hoje corresponde a 1,2 milhão de reais, né? E aí a aspa é o seguinte: se o Bahia topar pagar isso, leva Rogério Ceni gosta do jogador para disputar posição em todo o ataque e também como um falso 9. Ele, na concepção de Rogério do Grupo City, é o nome ideal para ser, entre aspas, o tampão, porque ele atua em mais de uma posição no ataque, né? Tipo o Ratão, né? Veio com essa característica também sendo destacada, que jogava nas 3 posições do ataque, por mais que ele não jogasse muito de centroavante, que colocasse ele mais pelo lado do campo, né? É uma situação similar, porque Alejo vai vir no meio do ano, tá a situação toda encaminhada já, praticamente definida. Temos o William José e temos Del, correndo por fora, né? Fez gol no Bavi, tem crescido, mas é prudente, evidentemente, não pular etapas. Mas ele tá ali, querendo seu lugar ao sol e, enfim, se fizer por onde, vai merecer seu lugar ao sol. E aí, Júnior Santos, caso realmente tudo isso que a gente está projetando aconteça, da vinda de Alejo de Vélez no meio do ano, a manutenção de Del e William José como opções, como alternativas, ele não vai se tornar uma peça dispensável, né, o Júnior Santos. Porque ele pode também atuar pelo lado do campo, ele pode atuar como segundo atacante, ele pode se deslocar de posição, tá? Então esse é o apanhado. O nome é visto como ideal para esse tampão por conta disso, por ser um jogador que joga em mais de uma posição e por ser um jogador que tem um bom nível de jogo, se encaixa nas características do Bahia, apesar de ter um histórico de lesões aí nos últimos anos, principalmente nesse último ano de 2025. E o impeditivo no momento é o salário. O Bahia não vai pagar, não tem condições de pagar 100%. Pode até ter condições, mas não vai fazer algo do tipo, né? O cara viria para poder receber mais do que Everton Ribeiro, não faz sentido, não tem nexo. E, além disso, essa situação dos 1 milhão e 200 mil, eu também não sei se vai adiante. Eu acho que o Bahia vai tentar flexibilizar mais ainda para ser pelo menos menos de 1 milhão para esse negócio ir adiante. É uma percepção minha, tá? Uma visão, uma opinião. Eu não sei qual é a sua. Fala nos comentários que eu quero saber, tá? Mas é esse o apanhado. O Atlético Mineiro está disposto a receber esses 1 milhão e 200 e pagar uma parte do salário de Júnior Santos. E a gente está aqui para poder monitorar, acompanhar o que vai acontecer. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Nuvem Energia. Com a Nuvem você só ganha, meus amigos. Ganha uma camisa do Bahia se utilizar o cupom SouBahia lá na hora de fazer o seu cadastro no plano
da Nuvve, no aplicativo da Nuvve, no Nuvve App, tá? E ainda ganha até 25% de desconto na sua conta de energia, caso ela supere R$ 200. Velho, não perca tempo, baixe o aplicativo e chegue junto. Valeu, galera, tamo junto, forte abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?